O Prêmio News está de volta para você e agora vamos encontrar a doutora Cíntia Rios, que vai falar sobre prevenções durante o mês de festa junina. Olá, estamos aqui de volta para conversar mais um pouco sobre saúde. E o tema de hoje é muito importante, pois a gente está falando das festas juninas. E você está aí se perguntando, mas o que as festas juninas têm a ver com saúde? Tem tudo a ver. Observem que nesse período as pessoas gostam muito de soltar fogos de artifício. E eu, como cirurgiã plástica, preciso alertar todos vocês sobre os riscos que isso pode causar para a vida. E aqui a gente trata especificamente das queimaduras. Não só o fato de soltar rojão, de soltar bomba, os fogos de artifício de uma maneira geral, eles trazem sérios prejuízos. É preciso ter muito cuidado ao manipulá-los. Você deve ter cuidado ao deixar crianças pequenas ou crianças de qualquer idade perto. Você pode se queimar, você pode provocar a queimadura do outro e pode correr até mesmo risco de incêndio. Observem que constantemente se tem falado no noticiário sobre o hábito de soltar balão. É proibido, não pode, e causam graves incêndios. Tivemos recentemente um balão que caiu sobre uma casa em uma cidade aqui do interior de São Paulo, provocando incêndio e causando graves problemas para a família que teve o processo. Pois é, aqui especificamente na saúde, eu trato das festas juninas, da queimadura e dos fogos de artifício. A queimadura é um principal acidente doméstico que acontece. Nessa época do ano, principalmente em outras regiões do Brasil, nós temos um aumento da incidência de queimadura. E por que a queimadura é tão grave? A queimadura afeta diretamente a principal barreira que nós temos no corpo, que é a pele. A pele é o principal e o maior órgão de proteção que nós temos contra o meio externo. E quando eu falo meio externo, eu estou falando do ambiente que nos cerca. Então, se a gente tem uma ruptura da barreira que nos separa entre o meio externo e o meio interno, nós temos um desequilíbrio. E a queimadura, ela será tanto mais grave quanto mais intensa for, ou seja, quanto mais profunda ou até mesmo quanto mais extensa for essa queimadura. As queimaduras acontecem por manipular substâncias quentes. Elas acontecem também por fervura. Elas acontecem quando você estoura um rojão na sua mão e aquilo, por lesão local, pode levar a uma perda da mão, a uma amputação do membro, pode levar a perda de movimento. A queimadura acontece ao manipular aquela panela de água fervendo em casa e sem querer, com o cabo fora do fogão, a criança ou até mesmo o idoso manipula essa panela e cai o líquido quente sobre o corpo, levando a graves consequências. Então, a primeira coisa que acontece é a lesão da barreira. Se essa barreira serve de proteção, então o paciente fica com seu corpo exposto a todo tipo de problemas. Vamos só enumerar. Nós temos aí as alterações infecciosas, ou seja, o paciente fica mais susceptível a diversos tipos de infecção, até mesmo a infecção por fungo, que é uma infecção muito rara. O paciente fica exposto a sequelas da queimadura numa fase tardia. Dependendo do local, ele pode perder movimento do pescoço, pode perder movimento da axila. Quando é criança, pode ter a sua adolescência comprometida no seu desenvolvimento na hora do estirão puberal. E isso eu estou falando apenas das consequências da queimadura tardiamente. Nós temos as sequelas da queimadura no curto prazo. Dependendo do grau de queimadura, você pode ter uma insuficiência renal aguda. O paciente pode ficar internado em estado grave, na UTI, com disfunção cardíaca, de alteração de pressão. Isso passando essa fase, ele terá então as sequelas da fase tardia. É muito importante que ao se queimar ou ao se submeter a um trauma com temperaturas extremas, você seja atendido por um profissional adequado. Vá ao pronto-socorro. No momento da queimadura, não saia correndo, evite, se proteja para que o oxigênio não piore a situação da queimadura. Ou seja, se você estiver perto de uma vítima com queimadura ou em estado de queimadura, jogue água fria,
cubra essa pessoa para que o fogo se apague e essa sequela seja menor. Se você for a própria vítima, também evite correr, evite sair correndo e tente se proteger. Se jogue, procure um líquido frio e tire o excesso de calor do local. O próximo passo seria manter o local da ferida limpo, desde que você tenha condição, ou quem vai atender a vítima. A ferida tem que estar limpa para que evite contaminação. E encarregue ela para um centro de queimado mais próximo da sua casa ou até mesmo um centro de primeiro atendimento. Lá, assim, será encaminhado para o atendimento correto. O mais importante é a prevenção, não o tratamento. Evite, por exemplo, o uso do álcool líquido. Nós hoje temos disponíveis o álcool gel. O álcool gel, ele é menos inflamável do que o álcool na sua forma líquida. O álcool é altamente inflamável. Evite usar plásticos junto do álcool, porque também são inflamáveis. Evite o uso de lança-chamas e, nesse período, evite usar fogos de artifício. A gente sabe que eles são bonitos de se ver, mas que eles têm altos riscos para a saúde. Se você, por um acaso, deseja e realmente quer soltar fogos de artifício, procure um local amplo, arejado e se mantenha distante de crianças ou de idosos que têm menos possibilidade de mobilidade, para que eles não sejam afetados pela queimadura no momento da situação. Se for inevitável, procure o socorro imediatamente. Em casa, procure não deixar as panelas com líquidos quentes ou com qualquer conteúdo quente com cabo para fora dos fogões. Evite que as crianças estejam na cozinha. Deixe a cozinha sempre isolada. Evite o forno ligado em altas temperaturas e as crianças por perto. A criança, ela não tem noção de temperatura. Ela, por curiosidade, acaba colocando a mãozinha e ela é a principal vítima nessa história. E uma queimadura em criança é muito grave. Se você ainda assim cair na tentação de fazer alguma coisa que possa levar à queimadura, esteja preparado para o acidente. Falando das sequelas, num período mais tardio, o paciente pode ter alteração do seu crescimento, alteração do seu desenvolvimento sexual. É muito comum que sequelas grandes de queimadura pegando todo o tórax acabem atrapalhando o desenvolvimento das meninas. Então elas não desenvolvem a mama. As pessoas com queimaduras graves perdem a mobilidade na mão, perdem mobilidade nos pés. Acontece uma coisa que a gente chama de artrodese. As articulações, devido às cicatrizes, acabam perdendo sua mobilidade. Eu tenho certeza que com uma boa prevenção, nada disso vai acontecer. E se por um acaso for inevitável, procure um centro, a ajuda de um cirurgião plástico num centro de queimado e uma equipe multidisciplinar é o mais importante, pois só assim você estará bem cuidado e apto a ter um futuro melhor. Se você tem idoso em casa, observe que a mobilidade do vovô e da vovó é reduzida. Eles têm consciência, muitas vezes não, têm os movimentos mais lentificados e a forma de pensar também. Isso é próprio da idade. Se acontecer deles manipularem alguma superfície muito quente, eles também são suscetíveis à queimadura. E no caso do vovô e da vovó, a queimadura é mais grave, porque a derme do vovô e da vovó já é mais fininha. Quanto mais idoso, uma pele mais fina, mais suscetível às sequelas da queimadura. Mas a queimadura é sempre grave em qualquer faixa etária. Portanto, o ideal mesmo é a prevenção. Não deixe álcool livre por acaso, nem líquidos inflamáveis. Os sprays são inflamáveis, tintas são produtos inflamáveis, fósforo, não deixem fósforo às vistas ou fácil que uma criança possa manipulá-lo. Se você tem churrasqueira em casa, evite que o lança-chamas fique próximo também. Ainda se falando nesse caso, a prevenção é o melhor remédio. Lembre-se que prevenir é melhor do que tratar. E a gente está aqui sempre voltando às orientações para prevenção. Não deixe jamais que uma queimadura estrague a sua vida,
a do seu filho, a da sua esposa, a do seu pai ou a da sua mãe. Faça a prevenção e viva uma vida muito mais tranquila e feliz. Comemore as festas juninas. Você pode até soltar o seu rojão, o seu fogo de artifício, mas evite que isso vire um trauma ou vire uma sequela muito grave. O mais importante, como eu voltei a dizer no começo do vídeo, é a prevenção. Feliz festas juninas para todos e até o nosso próximo vídeo. Obrigado, doutora Cíntia, pelas informações e até semana que vem. Obrigado a você pelo carinho e preferência de sempre e nos encontramos na próxima edição. Até lá!